Tarde. Para quem não sabe, eu sou a Andrea, essa é minha filha Gabriela. Oi. E nós hoje vamos ter uma live com o Dr. José Luiz Orlando. Mas antes de eu chamar ele, eu queria dar um recadinho para vocês. A gente começou a fazer essa live ao vivo por conta da pandemia. E foi uma coisa muito legal, o pessoal gostou bastante. Porque muitos de nós só nos conhecemos por rede social. Alguns só já se viram em algum encontro do passado. Então a gente achou que podia ser uma maneira da gente se ver, se ouvir e divulgar algum tipo de informação que possa ajudar outras pessoas. Então, o que eu queria deixar aqui, repetir o meu convite para que quem quiser fazer uma live, entrar em contato comigo e com a Alessandra, porque muita gente está entrando em contato com a gente e a gente está então montando uma agenda para não encavalar live de ninguém. E outra coisa que aconteceu, assim, muita gente está procurando a gente com um certo receio de fazer a live. E a gente quer reforçar que isso assim, um movimento completamente livre. Você faz se você quer, do jeito que você quiser. Então, se você quiser fazer assim como eu e a Gabi fazendo juntas, se você quiser fazer sozinha, se você quiser fazer um vídeo curtinho, e aí a gente divulga, como você quiser. Assim, acho que o mais importante é você pensar na mensagem que você vai passar. Né? Você pode estar passando uma mensagem positiva tão importante e ajudar alguém a vencer um bullying, iniciar um tratamento. Então, o que a gente quer é, assim, desafiar você a fazer um vídeo ou uma live, avisar a gente, se você precisar de ajuda também pode contar com a gente e ficar livre para falar e passar uma mensagem positiva e responsável, porque o que você fala vai ficar gravado na internet. Sim, tem que tomar cuidado. Tá bom? Então era isso. Mais uma vez, obrigado por estarem todos vocês aqui com a gente. E agora nós vamos chamar o Dr. Orlando, que é a estrela de hoje, né? Vai lá, Gabi. Eu consigo chamar ele aqui. Acha ele. Nossa, já tem um monte de gente, que legal. Estamos chamando... Agora ele tem que aceitar. Agora você aceita, doutor? Aceita falar com a gente hoje? Ai, ai. Oba! Oi, Ê! Finalmente! tudo bom? Tudo bem, Estamos doutor? aqui, Boa tudo tarde. certinho. Para Tudo bem vocês por aí? também, boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. Estou à disposição aqui, muito feliz por estar sendo entrevistado aqui por vocês. Ah, a gente também, nós estamos sentindo importantes aqui. Ai, ai. Doutor, então antes da gente começar assim com perguntas diretamente, a gente vai pedir para você se apresentar. Eu creio que a maioria das pessoas que está assistindo já te conhece, mas talvez não conheça tudo que você, né, sua carreira mesmo, né? Então conta um pouquinho para a gente da sua trajetória como médico, o que você quer contar para a gente sobre. Se apresenta, por favor. Andréia, eu vou fugindo do protocolo, acho que seria bom você também se apresentar, porque tem muita gente que não sabe, que não tem anomalia, que não tem doença alguma e está entrando para poder conhecer um pouco melhor. Acho que seria interessante você também falar antes do que eu, em seguida me apresento. Nossa, me pegou agora. Eu sou a Andrea, mãe da Gabriela. A Gabriela, ela tem uma síndrome rara chamada Proteus e ela é paciente do Dr. Orlando e de toda uma equipe multidisciplinar. Quando ela nasceu, nós tivemos que ir atrás de médicos sozinhos, nós não tínhamos informação, foi muito difícil. Há 18 anos atrás, quase 19, não tinha internet como hoje, então foi uma luta muito difícil, apesar de eu saber que as mães de hoje ainda também têm essa dificuldade, porque poucos médicos tratam e é difícil a gente chegar no tratamento e principalmente também chegar em outras famílias, porque é um apoio muito importante. E então, desde sempre, eu busquei informações por conta da minha filha e tudo que eu aprendo, eu busco divulgar, porque eu sei na pele como é importante para uma mãe encontrar tratamento, encontrar outras famílias, porque isso me trouxe esperança de vida da minha filha mesmo, né? Quando a gente fica com tanta dúvida que a gente não sabe se o filho da gente vai, né, poder fazer tudo que todo mundo faz, ter uma vida plena, né? Que eu acho que é muito importante a gente pensar em saúde e em qualidade de vida, né? Para que eles possam realmente ter uma vida que vale a pena, né? É, Então, é isso.
Eu acho que, assim, inclusive, é interessante porque muitas vezes a pessoa acha que aquilo acontece só com a família dela, nunca viu ninguém que tenha uma doença semelhante, né? Eu vejo até no meu consultório, muitas vezes, muitos pacientes não sabem nem do que se trata esse tipo de doença, né? E são pessoas bem instruídas, mas são, de fato, é uma doença rara. Mas você me perguntou sobre a minha formação. Então, eu tenho 59 anos, né? Sou formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Eu terminei a faculdade em 87, fiz 3 anos de residência médica, 1 ano de cirurgia geral e 2 anos de cirurgia vascular. E assim que eu terminei a minha residência, em 99, eu fui estagiar no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né? No HC, num setor específico de radiologia intervencionista. Naquela época estava começando esse tipo de procedimentos que usavam a imagem radiológica, catéter e procedimentos nessa área. Então, eu fiz esse estágio e gostei muito e logo fui contratado, um ano depois, para fazer parte desse setor, né, que era desvinculado da própria cirurgia vascular, mas dentro do hospital, nessa área específica. E lá eu fiquei trabalhando por 15 anos, no Hospital das Clínicas, no hospital público, né? E foi lá que eu tive primeiro contato com pacientes com anomalias vasculares. E depois e lá fiz também minha pós-graduação nessa área. E em seguida saí do Hospital das Clínicas e fui para o AC Camargo, que é um Cancer Center, e trabalho lá há 10 anos, junto com um grupo de médicos especialistas nessa área. Apesar de ser um hospital oncológico, existe um núcleo de atendimento de anomalias vasculares que é para atender esse tipo de doença, que é uma doença benigna, né? Não tem nada a ver com um tumor maligno, nada disso. Então, essa foi a minha trajetória. E no HC, é interessante porque é uma doença muito rara, mas é um hospital público e a Faculdade de Medicina ela representa, assim, é muito importante, converge para lá pacientes de vários estados, de várias cidades, e aí começaram a surgir no ambulatório de cirurgia vascular casos de malformação vascular. Ela já vinha, né, já tinha uma rotina com o Dr. Batista Muraco, que era um médico que fazia a parte de cirurgia vascular, e ele atendia uma vez por mês os pacientes com anomalias vasculares. E aí eu comecei a me interessar por esse assunto, e ele, logo que viu que eu tinha algum interesse, ele já se aproximou e, de fato, me ensinou muito. E, com isso, eu fui atendendo os pacientes e estudando o assunto. Logo, eu fui sendo também incentivado pelos colegas, por ser uma doença que ninguém conhecia. Logo também veio a possibilidade de fazer uma pós-graduação e eu entrei direto no doutorado, em função de ser um trabalho que dispensava o mestrado, né, por uma situação inusitada, né, nova, o tratamento que eu fiz. O tema de tratamento era tratamento de malformações venosas com álcool absoluto. Esse era o tema da minha tese, foi o tema do meu trabalho, e lá pude ajudar e trabalhar e fazer atender muitos pacientes. Mas como era um ambiente praticamente dentro de um setor de radiologia, eu não tinha ambulatório propriamente, né? Então me faltava muito essa estrutura. Mas ainda tem coisa, a gente vai conversar durante essa 1 hora, e quem sabe a gente vai ter a oportunidade de falar. Mas essa é a minha trajetória até aqui. Muita coisa mudou depois disso, né? Porque realmente, até hoje, a gente tem dificuldade de tratamento. Imagino na época que você começou, como deve ter sido difícil. Eu queria te perguntar, apesar de que eu acho que todo mundo sabe, quer dizer, não sei se todo mundo sabe, basicamente o que faz um médico vascular? Porque eu, por exemplo, antes da Gabi nascer, eu nem sabia que o sistema linfático era algo que entrava, né, algo tão ligado à circulação. Quais são ali
as partes que o vascular ele lida, quais são a atividade do médico vascular? Ela é muito ampla, né? E como na medicina, de uma forma geral, vão surgindo procedimentos, inovações, e a gente vai, em cada especialidade, elas parece que elas vão alargando, né? Elas vão aumentando em função disso. Basicamente, o cirurgião vascular, ele trata de doenças dos 3 aparelhos circulatórios, né? Dos linfáticos, do sistema venoso e do sistema arterial. Então, basicamente, todas as doenças vasculares, elas estão, né, envolvendo um desses 3 territórios. E existe o tratamento clínico, né, e o tratamento cirúrgico, então não é só cirurgia. E aí ela se desenvolveu, a especialidade, para essa área de intervenção por catéter, que é uma maneira de você fazer procedimento minimamente invasivo, sem ter que operar, e se desenvolveu também para a área de intervenção, utilizando também outros métodos diagnósticos, como ultrassom, tomografia, essa combinação de métodos de imagem, né? Então, a atuação do cirurgião vascular é essa. E eu, além disso, fiz radiologia intervencionista, que, na verdade, ela é especificamente mais voltada para essa área de intervenção por catéter. E isso me beneficiou muito no tratamento das anomalias vasculares, porque uma das técnicas que se aprende na intervenção é a embolização. A embolização e a esclerose são procedimentos que se usam para tratar as anomalias, né? Então, eu, como cirurgião vascular, a especialidade, ela tem toda essa abrangência, mas não existe um especialista cirurgião vascular em anomalias vasculares. Não existe também um especialista nesse assunto. Na verdade, qualquer médico, dentro da sua Ele está especialidade... dizendo aqui que existe sim, que existe você. Qualquer médico, dentro da sua especialidade, vai poder se formar e, no básico, depois se especializar, e pode se desenvolver no atendimento de pacientes que têm essas anomalias. Que Então, envolve o o corpo todo, neuroradiologista né? envolve o corpo todo. Entendi. Que você falou em corpo todo, na verdade, o cirurgião vascular, ele atende doenças da região cervical, que é do pescoço, e doenças das extremidades, e do abdômen também, e eventualmente do tórax. Não a doença cardíaca. A doença cardíaca, ela é do cirurgião cardíaco, né? E o cateterismo cardíaco é do cirurgião cardíaco, do hemodinamicista, e as doenças pulmonares, torácicas, do cirurgião torácico. Então, basicamente, o vascular, ele faz essa periferia, né? Cervical, e também as extremidades inferiores, superiores, e o abdômen, a região pélvica, mas tudo que diz respeito à parte circulatória. Doutor, qual que é a diferença de embolização e escleroterapia? Nossa, isso é... Você sabe que às vezes a gente fica em congressos assim, e às vezes eu sinto que os colegas têm um pouco de dúvida com relação a isso, né? Pelas perguntas que me fazem. Mas eu achei muito boa o que você está me perguntando. A embolização é quando você, através de um catéter, através de uma agulha, por algum meio, você injeta uma substância que pode ser líquida, que pode ser sólida, que pode ser um medicamento, seja lá qualquer substância. Em geral, ela tem que ser, tem que fluir dentro de um sistema, né? E que você leva esse material de um lugar para o outro. Então, você emboliza, você leva esse material para o tecido doente. Pode ser um tecido tumoral, maligno, pode ser um tecido benigno, pode ser um mioma uterino, pode ser um sangramento digestivo. Então, tem muitas finalidades, né, de você utilizar a embolização, que pode ser por catéter e que pode ser percutânea. Também você pode fazer uma embolização puncionando a pele com uma agulha e injetar uma substância naquele local. A esclerose, ela também é por punção direta e não por catéter.
mas o que muda é que o líquido que se usa é diferente do líquido da embolização. Então, o agente esclerosante líquido, sempre líquido, ele vai promover um processo inflamatório naquela região, e essa inflamação vai gerar uma fibrose. E a fibrose, que é uma cicatriz, gera uma diminuição do volume daquela lesão. A embolização, ela oclui o vaso, fechando a circulação para aquele local, tratando também, né, uma doença que tem uma irrigação anormal, ou que tem uma irrigação tumoral, ou que está sangrando, então você consegue ocluir esses vasos que estão doentes, vamos dizer assim, né, que estão com essa necessidade. Uhum. Então, a embolização é uma técnica de radiologia intervencionista utilizada para ocluir vasos de qualquer território. Através do catéter, você consegue chegar em qualquer região do organismo, mesmo nos vasos mais finos, que hoje em dia se tem essa possibilidade, com catéteres modernos, bem fininhos, né? E atraumáticos, e por uma situação assim de uma punção na virilha, sem corte nenhum, você consegue fazer um procedimento desse que a gente considera como minimamente invasivo. Então essa é uma grande evolução que surgiu na medicina que beneficia tanta gente, né? Entendi. São processos muito parecidos mesmo, né? Porque o que muda é o que vai acontecer lá dentro do tumor, do cisto, né? Mas são bem parecidos. Você quer perguntar alguma coisa aí? Tem uma pergunta aqui. A Paula perguntou se tem semelhança entre a síndrome de Proteus e KT. A gente vê muita gente, né, Então, que diz que tem Proteus ou que tem... A Gabi mesmo foi uma dessas pacientes que a gente, por muitos anos, acho que teve dúvidas do que é. E até hoje, às vezes, a gente fica na dúvida, né, Gabi? Mas eu acho que isso é uma característica até de doenças raras, de modo geral, né? Elas acabam tendo características, às vezes, muito parecidas, né? Pode falar um pouquinho pra gente sobre, doutor? olha, Porque eu acredito que não seja só clipotrenol nem Proteus, né? Tem outras, né? Tem aquela como que é? Parks Weber, tem algumas outras. Eu não sei se você consegue, assim, resumidamente, dizer pra gente sobre. Eu acho que seria, antes de responder essa pergunta, eu acho que assim, anomalia vascular é um termo genérico que envolve os tumores vasculares e as malformações vasculares. Então, do grupo dos tumores vasculares, o mais comum que todo mundo conhece é o hemangioma. Certo. Mas muita gente confunde o hemangioma com malformação vascular. Então, acho que a primeira coisa que seria, que isso a gente insiste muito com os colegas, né? Porque esse desconhecimento das pessoas também ele é na área médica. Infelizmente, até hoje, as pessoas fazem confusão, porque antigamente se chamava tudo de hemangioma. Hemangioma cavernoso, hemangioma não sei o que lá e tal. Então, a confusão era generalizada. Mas agora, a gente segue uma orientação dividindo essas lesões em dois grupos. Então, os hemangiomas são os grupos dos tumores e as malformações é um outro grupo. Aí, as malformações vasculares, elas são subdivididas em venosas, linfáticas, arteriais e as formas complexas e associadas. O KT, o Proteus e os outros estão dentro dessas malformações complexas. E por que eles estão dentro? Porque, na verdade, eles são uma associação, uma misturinha de alterações venosas, linfáticas, e tem a manchazinha muitas vezes. Essa mancha não é o hemangioma. Essa mancha que aparece no clipotrenonê, ele é uma malformação vascular capilar. Essa que é a forma correta de chamar, né? Então, é importante a gente usar os termos corretos, porque assim a gente também vai tendo uma consciência né? E vai chamando de uma forma correta a doença, né? Dessa forma, a gente classificando melhor, a gente consegue fazer um melhor diagnóstico e também melhor tratamento. Então, respondendo agora rapidamente a sua pergunta, Gabi, essas síndromes todas elas foram descritas. Por exemplo, o KT foi descrito em 1900 pelo Klippel e pelo Trenonet. Eram dois franceses que descreveram essa doença. Mas imagina só, em 1900 não tinha ultrassom
não tinha ressonância, não tinha angiografia, não tinha nada. Eles fizeram um diagnóstico clínico. Como que eles fizeram o diagnóstico? O clípeo é aquele paciente que tem as varizes, a perna é maior do que a outra e tem uma mancha na perna. Essa tríade compõe o clípeo Trenonê. E assim foi descrito o Proteus, foi descrito uma FUT e tantas outras síndromes que levaram o nome dos médicos que descreveram a síndrome. E existe uma tendência agora com a evolução da medicina, com a evolução da genética principalmente, da gente passar a chamar, não usar esses termos para descrever os quadros, e sim as alterações genéticas, né? Então, é uma tendência. Daqui a pouco, a gente não vai mais chamar de Proteus nem de KT, vai chamar lá daquele marcador genético daquele grupo de pacientes, e isso é uma evolução que a gente está já observando, Que já está existe, próxima, né? né, doutor? Ela já existe, aqui no Brasil ainda não é uma realidade do dia a dia, mas ela já existe, já está se avançando nesse sentido, né? Então, essas são as diferenças. São diferenças clínicas e hoje, com os métodos de diagnóstico, é claro que você vai avançando, tem formas de você complementar essa avaliação diagnóstica, então vai se aprofundando. Mas, basicamente, o diagnóstico é feito diferencial pelos achados clínicos dessas doenças. Eu não sei as outras, mas, por exemplo, no caso de Klippel e de Proteus, quando a gente olha que a pessoa tem a malformação capilar, o desenho ele sempre se repete, assim, o caminho, né? Parece um mapinha, assim. Por quê? É um caminho natural, anatômico que todo mundo tem, e a malformação se dá lá. Tem alguma explicação para isso? Olha, primeiro que é interessante, porque não existe um paciente igual ao outro. Eu tenho vários anos que eu trabalho, né, e atendo pacientes com malformações vasculares, não existe um paciente igual ao outro, mas até porque, vamos pegar o Klippel, que é uma síndrome um pouco mais comum dentro das Das complexas, né? raras, né? Essa mancha, os pacientes podem ter só a mancha e não ter varize e não ter nenhum alongamento da perna, como ele pode ter as varizes, o aumento do comprimento e não ter a mancha. E quando tem a mancha, ela pode ser mais clara, pode ser muito mais escura, ela pode ser com algumas componentes linfáticos, com algumas vesículas e com áreas que podem, inclusive, sangrar com facilidade, podem ulcerar, né, podem formar feridas. Então, você vê que tem desde a manchinha, que é uma questão estética, que às vezes passa desapercebido, até uma situação mais abrangente, mais séria, né? Então, isso é uma característica de um componente vascular que existe sobre a pele. E existe essa distribuição que normalmente, ela é abrangendo o membro inferior, pode subir um pouco para a região glútea e abdômen. Às vezes ela acomete a perna esquerda e o braço direito. Às vezes ela acomete um hemicorpo, né? Quer dizer, obedecendo a linha do organismo. Então é muito variável isso daí, mas também são situações que a gente dá uma importância, vamos dizer assim, é importante descrever, é importante identificar, porque muitas vezes ela sinaliza algum componente vascular mais importante internamente, né? Mas, na maioria das vezes, a mancha propriamente representa um problema de ordem estética, basicamente, na maioria das vezes. Agora você falou, foi interessante agora a tua fala, que eu acho que para mim assim, é o que explica porque cada paciente realmente é um caso, necessita de um diagnóstico específico e de um tratamento específico, né? Porque às vezes a gente nos grupos, às vezes quer comparar o tratamento que um ou outro está fazendo e isso não dá para fazer, porque cada paciente realmente tem, né, uma complexidade diferente, uma necessidade diferente, então às vezes pode precisar de uma malha progressiva, enquanto a outra não, progressiva não, desculpa, compressiva, e isso torna realmente assim o tratamento único.
Você tem É toda a incrível, razão, né? né? Eu Às acho vezes que a gente aí, percebe isso. E no quando a gente fala que só caso, com a gente, talvez a gente não perceba, mas escutando, a gente percebe o quanto isso, é, assim, é atendimento personalizado mesmo, né? com certeza. E na verdade você muitas vezes não é feito e não é realizado por um médico só, né? Na verdade você tem que ter às vezes a ajuda de outros colegas para poder contribuir aí não só no diagnóstico como no tratamento, né? Mas é isso que você falou. De uma forma geral, o que a gente também coloca para os colegas médicos, né, é que a gente sempre deve olhar a parte clínica, né, conversar com o paciente, ver as queixas e examinar os pacientes, né. Esse exame detalhado, ele vem na frente dos outros exames. É muito Uhum. comum, Andréia, você sabe disso, a Gabi também, a gente receber pacientes que vêm com pilhas de exames, pilhas, colecionaram exames durante a vida toda, médicos que ficam indiscriminadamente também pedindo exames e às vezes sem objetivo nenhum. Eu já recebi pacientes com ressonâncias feitas a cada ano e 10, 12 ressonâncias sem nenhuma conduta, sem nenhuma informação que pudesse esclarecer o paciente daquele seu problema e encaminhar para um tratamento adequado. Então, isso é o Brasil, e não é só no Brasil, É. também em outros lugares do mundo existe essas dificuldades de diagnóstico. Então, acho que o importante é isso, é fazer o diagnóstico clínico, complementar de forma adequada pelos exames de imagem, especificamente o mais frequente seria o ultrassom, eventualmente a ressonância, muito cuidado com as crianças, a gente não deve fazer exames invasivos em crianças, sem uma objetividade, sem uma necessidade importante, né? Porque a gente expõe a criança à anestesia, expõe a criança, muitas vezes, à intervenção do raio-x, né? Uhum. A exposição radiológica, sem uma necessidade, né? Então, eu acho que aí o mais importante é isso. Depois que você tem todas essas informações, você vai cuidar daquele paciente da forma correta, né? Então, sem classificar, que é aquilo que eu falei no início, sem fazer o diagnóstico correto, você também não consegue fazer um bom tratamento. Então, basicamente, tudo isso deve ser acompanhar o raciocínio médico, e aí, exatamente o que você falou, ninguém é igual ao outro, não dá para a gente fazer uma mesma receita e não dá, muitas vezes, para você também consultar uma pessoa à distância numa situação habitual, né? Você deve sempre fazer um exame clínico detalhado, conversar, ver quais são as queixas e assim dar seguimento no raciocínio médico, né? Te confesso que muitas vezes eu saio do consultório assim, poxa, ele não pediu exame nenhum. Mas é assim, né? Nós leigos, a gente acha que se o médico não pede exame, não tá dando a devida atenção, e não é isso, né? É, A gente acha que tem que fazer um monte de exame e não é necessário, né? Muitas o mais vezes. importante é você solicitar o exame correto, né? E no momento É, certo, né? Isso é o no mais momento importante, certo, com né? Com certeza. certeza. Gá, quer perguntar? Esse aqui é uma das perguntas que eu tenho, ó. Pode seguir Ah, por tá esse bom, aqui, ó. então. Já que a gente tá falando dos tratamentos, né? É, sim. Tem uma pergunta aqui. Doutor, o que esperar dos tratamentos inovadores? Há coisa boa chegando por aí? Gabi, vem coisas novas, sim. Eu acho que assim, acho que é importante colocar o seguinte: existe uma sociedade médica internacional que trata das anomalias vasculares. Essa sociedade internacional chama ISVA. É muito fácil também as pessoas entrarem na internet com esse nome, ISSVA. E lá tem médicos do mundo inteiro que se envolvem com isso e nós temos a cada 2 anos um evento internacional que é feito em qualquer lugar do mundo. Infelizmente esse ano não teve em função da pandemia, foi cancelado, ia ser no Canadá. Houve o evento, ele ocorreu de forma pela internet, né? Pela web e nesses congressos que eu frequento já há alguns anos,
a grande maioria dos trabalhos científicos e das apresentações dos médicos está na área de genética médica e de desenvolvimento de medicamentos com ação antiangiogênica. O que significa isso? É uma medicação que impede que os vasos cresçam. Porque essa doença que é a malformação vascular, ela tem uma característica. Ela surge no nascimento. A pessoa já tem isso. Na verdade, essa alteração ela ocorre na terceira, quarta semana de vida intraútero. Ela não é um problema, é um erro do desenvolvimento. Ela não é uma responsabilidade nem do pai nem da mãe. A criança está desenvolvendo como feto, na terceira, quarta semana de vida vai desenvolver a parte circulatória, e nesse momento que está desenvolvendo a circulação, ocorre um erro do desenvolvimento. Então, isso vai se perpetuar e a criança nasce com o problema, e esse problema vai aumentando à medida que passa. Então, é uma doença que cresce com o desenvolvimento do indivíduo. Por isso que as drogas antiangiogênicas, elas têm uma ação sobre o crescimento dessas lesões. Então, é aí que os cientistas se aplicam no desenvolvimento de medicamentos, né? Que é uma das coisas mais importantes que a gente está assistindo já, drogas surgindo a cada congresso, tem novidade. As que a gente usa continuam cada vez mais consagradas, aos poucos outras vão sendo substituídas, e assim a gente vai progredindo para essa situação. Muito provável a gente vai tratar muito precocemente as crianças do futuro, portadoras de anomalias, e vai conseguir bloquear ou segurar o máximo possível o crescimento dessas doenças para que a gente tenha menos impacto na adolescência e na vida adulta. Uhum. É para aí que a ciência está se encaminhando para esse lado. Independente disso, é lógico, né, vai na parte minha, né, de catéteres e de tratamentos, eles vão avançando bastante, vão surgindo novas técnicas, novos medicamentos, mas o avanço ele vai estar mesmo na parte medicamentosa e na questão genética. Entendi. Doutor, continuação daquela pergunta. Alguém perguntou como que está o Brasil versus o resto do mundo. Se a gente tem disponível os melhores tratamentos e os medicamentos, comparando com o resto do mundo. Gabi, o Brasil não sabe nem quantos pacientes estão portadores de anomalias vasculares. A gente estima, né, isso baseado nos estudos de outros países, que a incidência de anomalias vasculares, aí eu estou pondo todos, os hemangiomas, que são os tumores, as malformações vasculares, o CAT e todos os outros, num pacote só, e a incidência é de 1% da população. Então, nós temos aí aproximadamente 2 milhões e pouco de brasileiros portadores dessa doença. E o Brasil não tem praticamente nenhum centro de tratamento especializado no tratamento de malformações vasculares. Eu trabalho num hospital que reúne vários especialistas, a gente pode considerar como lá sendo um centro especializado, porque foram reuniões de médicos especialistas que vieram de outros hospitais e a convite, e nós formamos um grupo de médicos que trabalham, cada um na sua especialidade, atendendo pacientes com anomalias. Mas o Brasil não tem centros de tratamento especializados. O que nós temos são colegas que trabalham fazendo embolização, ou tem lá um bom cirurgião plástico ali, não sei, em outro lugar, um bom neuroradiologista em outro, mas não... Deu uma paradinha, mas vai voltar. Voltou. Já voltou? Isso. Já então, no Brasil, só tem... Nós não temos na área pública nem na privada centros de tratamentos. Essa é uma das dificuldades grandes, né? Quem está diante de uma doença rara, que tem uma incidência que não é desprezível,
que precisa de assistência especializada e de multiespecialidade, e nós não temos esses centros para atender essa demanda no Brasil todo. Esse é um grande problema, sim. Eu acho que acho que o que vocês estão fazendo, e eu acho que a gente deveria engrossar esse caldo, e quem sabe, né, eu brinco muito com a Andrea, porque você é uma pessoa que se envolveu com isso no passado, e quem sabe agora você pode também ajudar a sensibilizar as autoridades públicas, né, e políticas, enfim, para que a gente possa, de fato, ter no Brasil centros de tratamento. No mundo, os outros países têm centros importantes, mas também não é uma situação muito frequente e corriqueira, porque a doença é rara, né? Então, não é todo lugar que tem vários centros, não. Isso é uma coisa bem específica e também pouco frequente. E o que a gente vê acontecendo ainda é assim, a criança, né, quando a mãe leva no pediatra, e o próprio pediatra não consegue direcionar para um tratamento, né? Então a falta de informação ela é de um ponto que a mãe fica perdida mesmo, né? E ela que tem que ter ali às vezes o insight de procurar um médico específico, Nem né? me fale, Isso é muito difícil mesmo. Eu vi É que tem uma verdade, pergunta. eu já... Nossa, tem um monte de pergunta aqui. Tem O muita Renê é pergunta. nosso assistente, ele vai anotando as perguntas e a Gabriela vai aqui selecionando. E aí eu também estou vendo o que bate aqui com o nosso, né? Eu tenho uma pergunta aqui que eu queria entender um pouquinho assim. A gente, como mãe, escuta muito assim, flebite, tromboflebite. Tem diferença? E aí teve uma pessoa aqui que perguntou alguma coisa de flebite que eu vi, Gabi, quer ler aqui? Flebografia, o que que é? Deve ser um exame. Para ver. Então, assim, o que é flebite, antes de mais nada, né? Começar pela flebografia, que é um exame diagnóstico de injeção de contraste dentro do sistema venoso para olhar as veias, né? A gente não usa mais, é um exame doloroso que é feito por uma punção de uma veia periférica, que pode ser na mão ou no pé, injeção de contraste e raio-x. Então a gente tem esse exame, hoje ele é perfeitamente substituído pelo ultrassom, perfeitamente substituído pelo ultrassom. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos. Oi. Pode falar. Então, esse exame caiu em desuso. Já. Esse exame caiu em desuso. A flebografia não se usa mais. A diferença entre tromboflebite e trombose venosa, ou flebite, né? Na verdade é o seguinte, quando o coágulo ele se forma numa veia superficial, a gente chama de tromboflebite. É um coágulo dentro de uma veia. Flebo vem de veia, né? A tromboflebite é um coágulo dentro de uma veia, superficial. Quando você fala trombose venosa, é um coágulo dentro de uma veia profunda. Então, é uma trombose venosa profunda. A gente costuma chamar de TVP. Então, trombose venosa é de veias profundas. E tromboflebite é de veias superficiais. Entendi. Flebite é uma forma diferença... mais curta. Mas é a mesma coisa. A gente coisa. chama de tromboflebite. O nome correto seria esse. Tá, então é a mesma coisa. Eu achava que tinha diferença. E eu quero saber a diferença de nódulo e cisto. Agora travou, acho. Daqui a pouquinho. Que é sempre uma dúvida. É um nódulo? É um cisto? Acho que agora voltou. Voltou. É a diferença de cisto e Nódulo. Nódulo é uma área que não tem um espaço vascular dentro, um espaço virtual cheio de líquido dentro, né? Nódulo é uma tumoração sólida, em geral. O nódulo é uma tumoração sólida. O cisto é um espaço virtual onde dentro contém um líquido. No caso, o cisto linfático é uma tumoração que é envolta por uma membrana e dentro dela o conteúdo é líquido linfático. Então, esse é um cisto. E o nódulo seria uma tumoração
com tecidos dentro e não com espaço virtual, né? Essa é a diferença. Os E nódulos cisto podem é ser sempre benignos e linfático. podem ser malignos. Existem várias. O cisto nem sempre é linfático. Ele pode ser de outra origem. Ele pode ser um cisto, Tá. um cisto de Baker, que acontece na região do joelho atrás. Pode ser um cisto traumático. Mas o que acompanha as malformações vasculares são os cistos de origem linfática. E quando a gente fala de hemangioma, são então nódulos, porque é uma tumoração. Podemos chamar dessa maneira. São nodulações tumorais, exatamente. São nodulações tumorais que têm uma alta vascularização, né? Eu estava falando sobre as malformações que surgem já quando a criança nasce. O hemangioma, só para também passar essa informação, ele surge nos primeiros meses de vida e ele cresce rapidamente no primeiro ano. Então, essas nodulações, quando elas são um pouco mais profundas, elas são altamente vascularizadas porque ele está crescendo muito rapidamente. Mas, às vezes, a lesão é plana na pele, com aquele aspecto avermelhado, né? E aí ele não é um nódulo, ele é uma mancha cutânea. Então, o hemangioma ele pode se manifestar como uma mancha ou como uma nodulação mais interna um pouco e mais vascularizada. Quer perguntar mais alguma coisa aí, Gabi? Eu acho que tem uma pergunta aqui da Elaine. Seria possível falar um pouco sobre linfangioma? Que acho que tem a ver um pouco, né, com o que a gente está falando agora. Então, mas olha só, como é que ela chama? Elaine. Então, nós estamos falando sobre a classificação. O sufixo oma, toda vez que você vê esse oma, ele significa tumor. Então, o hemangioma é um tumor. Hemangioendotelioma é um tumor. Linfangioma não se usa esse termo mais. Agora é malformação linfática. Isso. A gente não usa mais o termo linfangioma. Por isso, porque se eu colocar o sufixo oma, eu estou dizendo que é um tumor. Então eu não posso usar esse termo para uma doença benigna linfática, que é uma malformação linfática. Então essa que é a forma correta de você chamar. Entendi. Não se chama mais de linfangioma, né? Doutor, existem vários medicamentos que você usa nos procedimentos, né? Não sei nem se eu estou atualizada. Álcool, espuma, Ocab, leomicina. É assim mesmo para cada caso, para cada tipo de lesão, é um medicamento? E a outra pergunta seria se tem medicamento à frente, mas isso a gente já falou. Né? Esses produtos que você citou, eles são produtos que se usam em esclerose, né? Em tratamento esclerosante, né? Que aquilo que nós comentamos são agentes líquidos que têm a capacidade de irritar o endotélio vascular, que pode ser de um cisto, que pode ser de uma lesão venosa, de uma anomalia, e esse líquido vai promover esse processo inflamatório, fibrose e oclusão do vaso. Falando sobre eles, assim, o álcool é o mais potente agente esclerosante que se tem conhecimento. Ele é extremamente danoso para o endotélio, que é o que a gente quer. Só que ele é danoso para o endotélio, que é o nosso objetivo, mas ele também queima a pele, machuca os tecidos em volta, pode, se for na face, pode causar danos para nervos da face. Então, ele precisa ser usado com... O médico que vai usar o álcool absoluto, ele tem que ser muito experiente, porque o álcool ele tem essa característica, né? Mas é excelente, usei muito álcool e uso de uma forma menor hoje, porque surgiram outros medicamentos que não são tão agressivos e que têm um efeito bom. Polidocanol é um deles, né? Que o polidocanol é um agente esclerosante líquido que usa muito para tratar veias, né? Doenças de veias, vasinhos na perna, varizes também. E a gente usa o polidocanol para malformação vascular, venosa, a 3%, seria o mais forte deles.
E você pode fazer esse líquido virar uma espuma, o que você aumenta essa superfície de contato dele. Então, na verdade, a espuma vai causar essa abrangência maior de tratamento naquele momento que você está usando. O OK e a bleomicina já são líquidos usados mais para a parte de linfáticos. Eles têm uma ação mais adequada para os linfáticos. O OK, ele é um medicamento japonês que praticamente não está mais disponível no Brasil. Tá? Então, a gente está contando mesmo com a bleomicina, que é um quimioterápico com ação esclerosante. É interessante, né? Porque tem medicamentos que não foram desenvolvidos para essa finalidade, mas se descobriu que servem para isso. A bleomicina é uma medicação que tem essa característica. Ela não foi feita para tratar a malformação linfática, mas ela descobriu-se, provavelmente acidentalmente, que ela é um bom esclerosante e hoje ela é usada para doença linfática e para doença venolinfática, que é uma combinação das duas, e também para as venosas, que tem uma ação esclerosante muito boa e é muito seguro, porque usa em doses baixas, não tem efeitos colaterais, como a gente imagina que está usando quimioterápico, vai cair cabelo, não acontece nada disso, porque a dose é muito pequena. E por que é pequena? Porque você está usando o produto no local, né? Então, por isso que você tem uma necessidade de uso menor de dose, né? Em função disso, a gente tem menos efeito colateral. Eu acho que eu falei os 4 que você citou. Obrigada. Tem algum? Já que a gente está falando de tratamento, a Renata perguntou: doutor, os tratamentos para as malformações vasculares são curativas ou, em geral, apenas para o controle da doença? E para dar a qualidade de vida ao paciente? A Renata, ela abordou uma questão assim de uma realidade, né? A gente deve ter isso como uma premissa, né? Quer dizer, na verdade, a gente deve passar essa informação para o paciente que busca um tratamento. Nós vamos conseguir controlar a sua doença e deixar você do jeitinho que ela falou, né? Com uma boa qualidade de vida, vai crescer saudável, sem nenhum problema. Mas, em algumas circunstâncias, a gente consegue, vamos dizer assim, tratar a lesão de forma, assim, com bastante resposta, né? Onde não há recidiva, você não identifica mais a lesão e você consegue ter como se a gente pudesse dizer que é uma cura, né? Uma cura completa. Mas o que acontece frequentemente como ela falou, a gente consegue controlar todas essas técnicas de tratamento e medicamentos, servem para a gente controlar as doenças e deixar a pessoa ter uma boa qualidade de vida. Sim, basicamente isso é o mais frequente, nesse momento, né? Por isso que os medicamentos entram aí como parceiros do tratamento, porque, na verdade, o procedimento vascular, ele está ali eliminando o foco do momento, só que o medicamento, ele vai ajudar que não tenham novas anomalias, posso dizer assim? Porque aí não vai crescer uma veinha ali para o lado direito e não... Entende o que eu quero dizer? Na verdade, o efeito do tratamento, ele é local, né? Ele é no território, ou ele é local. A gente não tem um efeito sistêmico com o uso dessas estratégias atuais. Os efeitos sistêmicos, quando é sistêmico seria para o corpo inteiro, são os medicamentos ingeridos por via oral, que aí você teria uma abrangência maior, né? Então, normalmente você identifica a lesão e trata aquela lesão objetivamente aquilo que o paciente está apresentando. Às vezes até um questionamento frequente é o seguinte: mas doutor, eu tenho esse problema na mão, mas eu posso ter isso também no meu cérebro, em outras partes do corpo? Eventualmente pode, mas não é o comum, né? Em geral, essas lesões elas se manifestam numa determinada região, ou fazendo parte de síndromes ou com lesões isoladas. Mas é possível de você ter vários hemangiomas ou várias malformações vasculares
ou até combinação delas. Tem pacientes que têm hemangiomas e malformações vasculares associadas, tá? Então, o que compete a nós é determinar bem direitinho qual é o diagnóstico correto para não tratar os pacientes de forma equivocada. A gente escuta muito assim, né? Ah, eu tenho um hemangioma no útero, na bexiga. É possível tratar esses hemangiomas e malformações em órgãos? Sim, é possível. Só que, na maioria das vezes, não se utiliza essa, até, por exemplo, hemangioma hepático, né? Que é muito comum. Eles normalmente são pequenos, não levam a sintomatologia nenhum. Para você, então você não trata, você só acompanha. Então, muitas vezes, o que talvez a gente, assim como eu tenho esse pensamento, né? Às vezes a gente não precisa, na verdade, qual que é o termo que eu usaria? Você deve atuar nas lesões que dão sintomatologia ou que podem causar algum dano. Se você tem uma situação onde aquela lesão ela não causa nenhum dano e é uma anomalia linfática congênita, né? Às vezes é melhor você acompanhar o paciente e não tratar essa lesão, apenas acompanhar. É o caso dos hemangiomas hepáticos e de outras malformações venosas que estão distribuídas aí. Eu tenho um paciente que tem uma lesão no músculo cardíaco. E imagina que situação para tratar uma situação dessa. Mas é um paciente assintomático. Ele descobriu aquilo porque fez um exame. Então, tem muitos achados de exames que são assintomáticos. E aí a gente apenas acompanha. Então, muitas vezes não se trata mesmo, só acompanha. Quer perguntar? Tem uma pergunta aqui. A Paula perguntou: é normal ter comprometimento ósseo por conta das malformações vasculares? Boa pergunta. Não é normal, não é normal, mas a doença ela pode acometer todos os tecidos, né? Porque todos os tecidos, todos os órgãos, eles são irrigados por vasos. Então, se você tem uma anomalia vascular, uma malformação vascular, você pode levar uma alteração para aquele território. E se ela tiver, né, no território ósseo, no osso, ela pode também. O osso o que a gente tem assim, nós podemos ter uma lesão primária do osso, que seria aquele paciente está acometido de um problema no osso, e ela pode ter uma lesão próxima do osso, no compartimento muscular profundo, e isso causar um dano para o osso, um dano menor. Né? Às vezes, assim, causa uma erosão, causa até uma pequena fraturinha, ou causa uma rarefação óssea, e isso pode representar sintomas de dor, inclusive, né? Então, as duas coisas podem ocorrer. A lesão primária do osso, que é muito mais rara, e uma lesão secundária, quando ela acomete a circulação próxima, né? No caso do músculo, né? Que seria mais próximo do osso. Entendi. A gente escuta, né, bastante de osso. Doutor, e o que acarreta ter uma fístula? A gente escuta também muito assim, você tem uma fístula, tá? O que o paciente precisa se preocupar com isso? O que é uma fístula? Pois eu estou me lembrando de algumas crianças que falam: doutor, agora acabou as minhas fístulas, não vou ter mais fístulas, né? Olha lá, é o terror do doutor. Eu querendo fazer isso até o final. Mas me lembro muito da Marília falando isso. Mas assim, as fístulas elas são comunicações anômalas entre o vaso arterial e o vaso venoso, né? Porque normalmente a circulação assim, parte do coração, os vasos arteriais, que vão irrigar o corpo inteiro. Quando chega na extremidade, ali na pontinha do nariz, na pontinha do dedo, os vasos capilares fazem a conexão entre as artérias e as veias. Aí, a partir desses vasos capilares, o sangue volta pelas veias. E essas veias vão parar no coração de novo. Então, é uma circulação que vai do coração e que volta para o coração. E a conexão, eles passam de artéria para veia na rede capilar, que são vasos bem fininhos. É uma troca, né, que é feita nesse território distal, bem distante do coração.
a fístula é uma gambiarra, né, do organismo, né? É uma ponte, é uma comunicação anômala entre a artéria e a veia antes de chegar na rede capilar. Então, é muito comum e ela representa um problema circulatório muitas vezes importante, né? Ou não, às vezes é uma fístula menor, sem muito componente, sem muita importância, a gente até não preocupa muito não. Mas se forem grandes, né, e se forem importantes do ponto de vista hemodinâmico, elas vão causar sintomas e aí a gente deve tratá-las. E esse é um bom momento para usar uma embolização, porque a embolização você vai pela artéria, chega naquele ponto da fístula, joga lá uma substância que é uma colinha, um polímero, oclui esse vaso e tira o catéter e está feito o tratamento sem você ter que fazer uma cirurgia para poder tratar aquela fístula, né? Então é isso, a fístula é muito comum nas malformações venosas, nas síndromes complexas, nas malformações arteriovenosas, que são as mais raras e mais difíceis de tratar, e elas podem levar a repercussões importantes. Mas, em geral, não é isso que acontece. É difícil fístulas darem uma sintomatologia, a menos que elas sejam múltiplas ou importantes do ponto de vista circulatório, né? Mas tem tratamento para isso. Então já aqui triste, porque o tempo está acabando. Renê está me cortando aqui. Mas olha... acho que não cabe mais nenhuma pergunta, senão daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. Mas, acho que a gente vai precisar de umas 5 horas com você, doutor. É só chamar que eu vou estar aqui. Eu fico muito feliz por poder estar presente aqui, responder as perguntas e poder ajudar quem está precisando ou apenas para ter um pouco mais de conhecimento, né? Então, assim, já vamos começar a nos despedir. Agradecer imensamente sua disposição para falar com a gente em pleno domingo. E agora são suas considerações finais. Muito, muito obrigada mesmo. Foi muito proveitoso e com certeza terão outras. Sim. Eu que agradeço, André, a você pela oportunidade aí e a Gabi por vocês fazerem as perguntas e levarem essas informações para tanta gente, né? E eu estou à disposição. Sinceramente, a hora que precisarem é só me chamar. E eu agradeço a vocês e a todos que estão nos ouvindo aí. Um beijo e cuidem-se que logo mais a gente volta à nossa vidinha normal, né? Com certeza. Vou agradecer também todo mundo que está assistindo. Queria aproveitar e antecipar para todo mundo que a gente vai ter uma live com a doutora Nilce. Então, Oba! a gente ainda não sabe a data, mas já está confirmado que a doutora Nilce vai falar com a gente e tenho certeza também que vai ser ótimo. A doutora Renata também já está confirmado, a doutora Renata Griso, e acho que a gente vai trazer bastante informação para todo mundo. Gente, muito obrigada, bom fim de domingo, fiquem em casa se puder e vamos tocar em frente. Obrigada, um beijo.